Corredor ecológico. Olá, crianças, tudo bem? Eu estou indo observar alguns animais na floresta. Daqui a pouco começa a aula, tá? Vou pegar o meu super binóculo para observar os animais. Mas nessa floresta não tem como. Não tem árvores, não tem água. Então, não vou conseguir observar os animais, tá? A aula de hoje do tio Adriano, nós vamos falar sobre corredores ecológicos. O que é isso, tio, corredor ecológico? É uma faixa bem estreita por onde os animais eles andam. Porque o homem destruiu quase tudo. E aí, para deixar os animais andarem, irem buscar comida, se alimentarem, nós criamos e pensamos os corredores ecológicos. É por onde os animais atravessam. Sim, eles vão de um lado para o outro, eles vão tomar água, eles vão comer, eles vão andar. Alguns animais precisam ter muito espaço para sobreviver, mas alguns precisam de pouco. Mas para a gente não acabar com as florestas, nós criamos isso. Corredores ecológicos são espaços estreitos por onde passam os animais. Eles vão andando de um lugar para o outro. Combinado? Aula de hoje, corredores ecológicos. Olha lá. Tudo está em perfeito equilíbrio. O planeta criou tudo na sua perfeição. Os animais, as aves, as árvores, tudo isso. Se eu tirar algum desse equilíbrio, não dá certo. Se eu tirar a onça, vai acabar o planeta. Se eu tirar os insetos, vai acabar o planeta. Então tudo está perfeito em equilíbrio. Se eu retirar qualquer um desses, o planeta chora e fica doente. E aí nós, já era. Então o planeta foi criado no perfeito equilíbrio. Animais, vegetais, plantas e nós, seres humanos. Alguma retirada de algum desses elementos, o planeta ele fica doente. Então, a floresta é muito importante para nós, é muito importante para os animais, é o equilíbrio perfeito. Se nós retiramos algum elemento da floresta, ela sente. Se nós retiramos as árvores, os animais não têm comida. Se nós retiramos alguns animais, outros animais vão morrer também. Então tudo está em perfeito equilíbrio. Se alguém tira algum inseto, algum animal maior, vai sentir. Então o Deus, quando criou o planeta, ele criou simplesmente na perfeição. Se alguém tirar algum animal de algum lugar, ocorre um desequilíbrio. Lá, os animais moram onde? Os animais moram na floresta, tio Adriano. Isso, muito bom. Os animais moram na floresta. Mas vamos imaginar que está assim acontecendo. Os animais, eles não têm mais casa para morar, porque o homem tem destruído tudo. Então, a casa dos animais é a floresta, como você acabou de falar. Mas, quando nós chegamos às florestas, elas estão desse jeito. Por isso que eu não consegui observar nenhum animal. Por quê? A floresta está sendo destruída. A casa dos animais está sendo destruída. Imagine a casa de vocês destruída. Quase a mesma coisa. Os animais fogem com medo, que não sabem para onde ir. Olha lá. O homem só pensa em construir estradas, só pensa em plantar para comer. É importante? Mas tem que preservar também. O homem só pensa em fazer pastos para os gados comerem, para as vaquinhas. Só pensa em construir pontes, só pensa em construir cidades. Tudo isso ele faz destruindo o planeta, ou seja, destruindo a floresta. Então dá para viver entre progresso, carros, meio ambiente, mas ele não pensa nisso. Ele só pensa em destruir. Tá? Então com isso as florestas estão se acabando. Olha lá, os animais chorando, porque sem floresta não tem vida. A floresta é a casa dos animais. Então, sem floresta, não tem vida para eles. E eles são importantes para nós. No começo da aula o tio falou. Se a gente tirar qualquer animal, desequilibra. Desequilibrou, a terra fica doente. Se ela fica doente, nós ficamos doentes. Olha lá. Hoje em dia a gente observa assim. As florestas estão separadas, como se fossem pequenas ilhas. Elas não têm ligação uma com a outra. São pequenos espaços de florestas preservadas. E isso é muito ruim, porque alguns animais eles não conseguem andar até outro espaço.
eles ficam isolados. E quando ficam isolados, parece que eles ficam presos. Ficando presos, eles podem até morrer. Então a floresta era grande, de repente diminui, ficam espaços pequenos. Nesses espaços pequenos, são poucos que sobrevivem. E quando sobrevivem, ficam o quê? Parecendo como se fossem presos. E nenhum animal quer ficar preso. Olha lá, isso é o ruim. Existia uma floresta imensa, de repente pequenos espaços. Esses pequenos espaços não se conversam. Se não se conversam, os animais não tomam água, não se alimentam, não proliferam, não voam, não andam. Esses espaços pequenos é ruim. Nós temos que ligar os espaços, ou seja, criar corredores ecológicos. Olha lá, corredores ecológicos é a ligação das florestas, dessas pequenas florestas. Ou seja, alguns animais precisam de muito espaço para andar, para se alimentar, para correr. Então, com isso, foi inventado os corredores ecológicos. Os corredores ecológicos são a conexão de várias florestinhas pequenas, ou seja, uns caminhos que os animais correm, ou seja, como se fosse uma estrada dos animais. Olha lá, uma ligação. Ou seja, um animal ele vai andar aqui dentro desse corredor, dessa estrada ecológica. Ele não vai sair para fora, porque senão ele vai ser avistado e alguém vai querer matar ele. Então os animais vão ter um caminho próprio para se alimentar, para correr. Então esses são chamados de corredores ecológicos. Olha lá, muitos animais dependem desses corredores. Eles são curtinhos, eu sei, tio Adriano, tinha que ter mais. Mas os que tem são desse tamanho, curtinhos assim. Geralmente eles seguem os rios. A mata ciliar, aquele riozinho pequeno, segue o nosso corredor ecológico. Muitos animais dependem dele. Esse aqui, principalmente, a onça, depende demais dos corredores, porque elas precisam de grandes áreas para se alimentar, grandes áreas para locomover, para se exercitar, ou seja, para se abrigar, para ter filhotes. Então, muitos animais dependem sim dos corredores ecológicos. Os corredores ecológicos são muito importantes. Os corredores ecológicos são importantes porque muitos animais, eles dispersam sementes, ou seja, eles comem a fruta. Quando fazem um cocôzinho, vai a semente junto no cocô. Então por isso são chamados de alguns de jardineiros. Eles que plantam as várias árvores. Então são importantes esses corredores porque os animais transitam de lá para cá, levando sementes. Além do vento levar os animais, levam sementes também. É importante os corredores ecológicos, porque vamos ter várias espécies de árvores. Isso, porque o homem só pensa em desmatar, mas tem algumas pessoas que pensam em preservar. Preservando, nós vamos ter várias espécies de árvores. Os corredores ecológicos são importantes porque nós preservamos os animais, todos os tipos de animais, né? Então as onças, os tucanos que o tio gosta bastante, os sapos, as borboletas e vários tipos de animais dependem do corredor ecológico. O corredor ecológico é importante também para pesquisadores, ou seja, alguns animais que nem foram descobertos ainda, alguns remédios que são extraídos de plantas e animais podem estar nesses corredores ecológicos. Por isso que o corredor ecológico é muito importante. Se eu preservo o corredor ecológico, eu tenho bastante árvores. Se eu preservo o corredor ecológico, se eu tenho corredor ecológico, eu tenho bastante animais. Então o corredor ecológico é importante porque ele preserva os animais e preserva as plantas, as árvorezinhas. Existem corredores ecológicos que são do lado das estradas. Então, para proteger os animais do lado das estradas, são colocados alambrados. Nesses alambrados, os animais não conseguem atravessar e ele vai ter que procurar um lugar, uma ponte, um buraquinho debaixo da terra para passar. Porque se eles passarem pela rodovia e não tiver os alambrados, acontece isso. Os animais são atropelados. A gente vê nas estradas muitos animais atropelados. Então os corredores ecológicos que são próximos das estradas tem que ter um alambrado e tem que ter uma ponte, né, ou um viaduto, por cima ou por baixo, para os animais passarem. Senão acontece isso, porque muita gente não freia, não buzina e não desvia, apenas mata. Então, para se criar um corredor ecológico, tem que vir um biólogo, uma pessoa muito importante, estudioso. Ele vai olhar uma área no mapa, ele vai decidir aonde vai ser criado, ou seja, por onde tem bastante animais, por onde os animais passam. E aí ele vai começar a plantar. Isso, aquela área que não tiver árvores, ele vai começar a plantar várias árvores. Principalmente umas árvores frutíferas, ou seja, aquelas árvores que trazem os animais de volta, ou seja, aquelas árvores que têm alimento. Esse é o planejamento de um corredor ecológico. Um estudioso, olhar a área, decidiu a área, plantamos.
A conta é simples, é básica. Corredor ecológico é igual a árvore, animais, planeta feliz. A conta é básica. Então, ó, corredor ecológico é igual a árvores, que é igual a animais, planeta feliz. Se eu não tenho corredor ecológico, eu não tenho árvore, não tenho animais e não tenho planeta feliz. Se o planeta não fica feliz, nós, ó, já era. Hoje, na atividade do tio Adriano, nós falamos dos corredores ecológicos, como os corredores ecológicos são importantes. Os animais andam de um lado para o outro levando sementes, né? Muitos passarinhos voam de um lado para o outro levando sementes. Então a atividade do tio Adriano é: você tem semente na sua casa? De alguma fruta, de alguma árvore? Mostra para o tio Adriano, tira uma foto de alguma semente. Eu peguei a semente das laranjas, que eu gosto de chupar laranja, tá? E é muito importante agora. Então a atividade do tio Adriano é mostrar sementes de frutas, de árvores. Se não encontrar semente de árvore nem de fruta, pega a semente de feijão, tira uma foto pro tio Adriano. Combinado? Então a aula de hoje fica assim. Um beijo no coração de vocês e viva o meio ambiente. Tchau!